Olá pessoal, eu sou Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e eu tô aqui com a Vanessa e Yumi Souto, coordenadora de projetos do Todos pela Educação, que coordena o Observatório do PNE, do Plano Nacional de Educação. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Bia. A nossa convidada vai falar sobre os avanços do Plano Nacional de Educação, que está praticamente na metade da sua vigência, que é de 2014 a 2024, e sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados. O Observatório do PNE, onde a Vanessa trabalha, acaba de ser relançado na CONAI, no evento na semana passada. Ela vai contar um pouquinho sobre como foi o evento, como foi esse relançamento. E pessoal que está nos assistindo, por favor, registrem de qual município vocês são. Também fiquem à vontade para escrever seus comentários, suas dúvidas sobre o PNE, ou ainda relacionar os seus planos municipais de educação com o Plano Nacional. A gente vai tentar considerar aqui os seus comentários na nossa fala também. Bom, Vanessa, a gente está no final de 2018. O PNE entrou em vigência, é uma lei federal que entrou em vigência em 25 de junho de 2014, segue até 2024. Ela indica um norte para as iniciativas, para as políticas públicas. Então, para começar, explica pra gente como que o PNE está estruturado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Bia, pessoal do Conviva. Então, o Plano Nacional de Educação está estruturado em 20 metas. Então, são 20 metas divididas em... Ele pega não só a educação básica, mas também a educação superior. Então, as 4 primeiras metas, que é de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação especial inclusiva, trata basicamente de acesso. Algumas delas têm na sua meta, no texto da meta, também algum indicador de conclusão, como é o caso da meta de ensino fundamental. Outras metas relacionadas também a professores, por exemplo, da meta 15 até a meta 18, são relacionadas à carreira, formação, a meta 18 é plano de carreira, a meta 15 e 16 é formação inicial e 16 é formação continuada, a meta 17 trata de valorização desses profissionais. Então, e aí tem também algumas metas relacionadas à educação superior, a mestrandos e doutorandos, tem metas relacionadas à qualidade, que é a meta 7, que é em relação à aprendizagem adequada ao ano. Existe uma meta de educação integral. Então, o Plano Nacional de Educação tenta, como você bem disse, ele é um norte para as políticas educacionais. Então, ele trata de toda a educação brasileira, desde a educação infantil até o ensino superior, passando tanto por acesso, qualidade, formação dos professores, dos profissionais. Tem uma meta que é relacionada à gestão democrática e tem, claro, a meta 20 de financiamento. Então, é esse grande norte, o Plano Nacional de Educação é esse grande norte das políticas educacionais no país e que, como você bem disse, é uma lei que precisa ser cumprida até 2024. Então, ela tem essa estrutura das 20 metas e, só para complementar, cada uma das metas tem as suas respectivas estratégias. Então, são mais de 200 estratégias para o atingimento dessas metas. Legal. Bom, é um monte de conteúdo, são muitas coisas aí para se perseguir, né, Vanessa? Indica, por favor, o endereço do Observatório do PNE para quem já quiser entrar, acessar, se familiarizar mais com essas metas. Tá. O endereço do Observatório do PNE é www.opne.org.br, ou você também pode digitar observatoriodopne.org.br. Legal. E lá tem é bem bacana porque tem um vídeo inicial, a gente fez o relançamento já com um vídeo logo no início, quando você entra no site, que traz toda essa estrutura, o que é o PNE, por que a gente tem que acompanhar, tem que cobrar. Então é bacana também se as pessoas puderem assistir para entender melhor o que é esse plano e tudo que a gente está discutindo até agora. Joia. A gente vai colocar aqui também nos comentários desse vídeo o endereço, caso vocês tenham perdido, mas é observatório do PNE.org.br ou opne.org.br. Joia. Bom, pensando nos avanços e nos entraves do Plano Nacional de Educação, o que a gente destacaria então, de modo geral, sobre os avanços? A gente tem avançado nos últimos anos em relação ao acesso, e isso não tem mudado. A gente tem avançado,
mas infelizmente não no ritmo desejado e nem no ritmo previsto no próprio PNE. Então, primeiro, para falar dos avanços, a gente cumpriu uma das metas integralmente, que era a meta 13 de número de mestres e doutores. Essa meta já está cumprida no PNE. A gente também cumpriu não metas inteiras, mas estratégias, como por exemplo a homologação da Base Nacional Comum Curricular. A base já foi homologada para os anos para a educação infantil e para o ensino fundamental, está sendo discutida a base do ensino médio e essa é uma das estratégias previstas no Plano Nacional de Educação. Além da base, tem toda a questão da discussão do Sistema Nacional de Educação. A gente não avançou ainda, não tem um Sistema Nacional de Educação, mas as discussões estão sendo feitas, existem projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso. Então a gente precisa avançar num ritmo bem maior do que a gente está hoje, mas não significa que nesses 4 anos de PNE que nada avançou. Teve também a reforma do ensino médio, que não foi feita da forma mais adequada, porque foi por MP, mas isso também está posto. É uma estratégia que está no Plano Nacional de Educação e que também está posto, que é uma política que está aguardando, claro, a aprovação e homologação da base do ensino médio para ser dado andamento nessa reforma. Então as coisas estão andando, infelizmente não no ritmo que a gente gostaria e que o próprio PNE previa, como por exemplo as metas de acesso de educação infantil, principalmente de 4 a 5 anos, do ensino fundamental e do ensino médio, todas deveriam ser cumpridas em 2016 e a gente ainda não cumpriu essa universalização do acesso. Então a gente precisa garantir esse acesso, mas principalmente garantir a qualidade, porque as crianças também não estão aprendendo. A gente não está garantindo nem adequadamente o acesso e nem a qualidade. Então, essas coisas precisam andar juntas e num ritmo um pouco mais acelerado se a gente quiser cumprir de fato as metas. E você falou isso do prazo. No PNE, embora a vigência dele vá até 2024, não quer dizer que todas as metas e estratégias tenham que ser alcançadas apenas nessa data, né? Tem diversas datas intermediárias, não é isso? Isso, existem várias metas e principalmente estratégias e algumas das metas que têm esses prazos que a gente chama de prazos intermediários. Então, por exemplo, as metas de acesso a 1, 2 e 3 e 4 deveriam ser cumpridas até 2016, inclusive por conta da emenda constitucional que já tinha sido promulgada e que deveria ser cumprida antes de 2016, até antes desse próprio PNE. Então, existem essas metas intermediárias, a própria base deveria ter sido aprovada antes do que foi, então existe uma série de prazos intermediários que precisariam ser cumpridos e a gente está um pouco aquém, de fato, no cumprimento dessas metas. Certo. Bom, e quais que são as metas que não avançaram? Olha, a gente não teve avanço. Além dessas de acesso, que eu já comentei que a gente não cumpriu no prazo estabelecido, a gente não conseguiu atingir as notas do IDEB. A gente tem um avanço nos anos iniciais, mas nos anos finais e no ensino médio a gente ou está estagnado ou a gente não avançou nada. Até em alguns estados, a gente tem muita desigualdade entre estados, entre urbano e rural, a gente tem várias desigualdades no nosso país e olhando essas desigualdades regionais, alguns estados infelizmente acabaram decaindo no seu IDEB. Então essa é uma das metas que é extremamente importante e que a gente não está conseguindo cumprir. Outras metas que são extremamente importantes são as relacionadas à formação inicial do professor. Existem professores que lecionam na disciplina que não estão formados, então existe dentro do Observatório do PNE essa meta 15, lá você consegue ver a porcentagem de professores que atuam na mesma disciplina em que fizeram a licenciatura. Então a gente tem um nível ainda baixo, não conseguimos cumprir essa meta 15 e é uma meta extremamente importante, porque os professores, se a gente não tem professores bem formados, com a licenciatura correta na disciplina que ele atua,
os alunos também, isso acaba refletindo nos resultados, no IDEB, não só no IDEB, mas na aprendizagem de fato dos alunos. Então, essa meta é uma daquelas metas que a gente chama de metas transversais, que a gente precisa cumprir essa meta para conseguir cumprir várias das outras metas que estão propostas no plano. De financiamento da educação também é uma delas, né? De financiamento da educação também, a gente vai chegar ao 5º ano do Plano Nacional de Educação o ano que vem. O ano que vem a gente deveria cumprir os 7% do PIB e também a gente precisa avançar nessas discussões de financiamento. Existe uma série de estratégias na Meta 20 que é de financiamento, não só o CAC, mas o próprio sistema, a implementação do Sistema Nacional de Educação, que a gente não tem um sistema ainda hoje. Alguns especialistas dizem que o sistema existe, mas ele não está regulamentado. Então existe o sistema estadual, o sistema municipal, o sistema federal, mas como que a gente articula todos esses sistemas para garantir não só, como eu disse, o acesso, mas também a qualidade da educação para todas as crianças e jovens brasileiras. Certo. E quais que parecem ter sido as causas que colaboraram para esse cenário, né? Tanto dos avanços quanto dos atrasos? A gente já, o ano passado, quando a gente lançou o balanço de 3 anos do Plano Nacional de Educação, a gente já falava, esse grupo de parceiros do observatório que está envolvido, a gente já falava que falta muito um plano de ação. Como você bem disse, o Plano Nacional é um norte, onde que o Brasil quer estar, onde devemos chegar até 2024. Mas falta, de fato, um plano de ação de como concretizar cada uma dessas metas e estratégias. As estratégias, elas deveriam ser esse plano de ação, mas da forma como o plano foi construído, às vezes algumas estratégias parecem meta. Então, faltou um pouco esse plano de ação, o que a gente precisa fazer, inclusive colocando, a gente sabe que todas as metas são super importantes, não existe uma mais importante que a outra, todas são importantes, mas o que a gente precisa cumprir primeiro ou o que a gente precisa cumprir num primeiro momento para dar conta das outras metas. Então, faltou esse plano de ação, a gente precisa avançar nesse plano de ação. Aqui no Todos pela Educação a gente acabou fazendo um diagnóstico e esse plano de ação que se traduziu no documento da Educação Já, que é um documento que está disponível no site do Todos pela Educação, se vocês quiserem acompanhar, que foi um pouco essa concretude. Quais são as metas, o que a gente precisa atingir primeiro para conseguir chegar e atingir essa qualidade da educação brasileira. Fora isso, tem todo o contexto político e econômico, social, que também acabaram prejudicando, digamos, o cumprimento do PNE. Então, toda essa crise econômica e essa discussão em torno do financiamento também acaba prejudicando o cumprimento das metas do PNE. E quando as metas não são cumpridas, o que acontece para os responsáveis? Infelizmente, nada. Infelizmente, uma das estratégias da Meta 20 é a Lei de Responsabilidade Educacional, mas o não cumprimento, infelizmente, não traz nenhuma grande consequência. O que a gente sabe é que os tribunais de contas, tanto da União como dos estados, têm feito um acompanhamento bastante perto dos estados e dos municípios para que eles cumpram as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Mas é um acompanhamento do Tribunal de Contas relacionado principalmente ao uso dos recursos, porque é esse o papel do Tribunal de Contas. Ele não vai só olhar se está garantindo a qualidade, se está garantindo o acesso, ele vai olhar isso atrelado ao uso dos recursos. Então, não existe hoje nenhum tipo de, digamos, punição, entre aspas, nenhum tipo de sanção para quem não cumpre. E aí acaba que a educação, dentro de um orçamento do Brasil, também não é prioridade. Então, acho que o que falta também é um pouco dessa prioridade política da educação. Vamos priorizar a educação. Então, teremos recursos, teremos todo o apoio técnico do Ministério, das secretarias, para o cumprimento de fato dessas metas. Então, não tem uma causa do porquê a gente não cumpriu, mas é um conjunto de causas que juntas acabam ou não impossibilitando, mas tornando esse cumprimento mais devagar. Um dos comentários que apareceram agora foi justamente em relação ao financiamento, né? De que sem o dinheiro, sem a verba necessária, os dirigentes municipais de educação não conseguem avançar nas suas metas, né? Sim. Queria comentar só comentar que, de fato, a gente precisa não só
ter mais recursos, discutir de onde vamos tirar esse recurso, porque também não adianta ter só mais recursos sem a gente ter uma gestão adequada desse dinheiro. Então a gente sempre fala que é importante ter mais recursos, sim, é importante, a gente precisa ter mais recursos para a educação, mas também como que a gente vai fazer a gestão, uma melhor gestão desses recursos para que esse recurso vá para onde de fato precisa, onde a gente vai investir para atingir todas essas 20 metas do PNE, porque não são poucas metas, são muitas metas, e os municípios e estados têm grande responsabilidade, porque na verdade o cumprimento acontece nos estados e nos municípios, é eles que vão ajudar ao cumprimento e atingimento dessas metas que estão no Plano Nacional. E pensando nesse contexto das secretarias municipais de educação, né, com quem a plataforma Conviva Educação fala, quais que são as metas e as estratégias mais ligadas a eles, às secretarias municipais? As secretarias municipais, as metas de acesso, com certeza, são as mais relacionadas, então, de educação, acesso à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, conclusão, a meta de educação especial inclusiva também é de responsabilidade bastante direta dos municípios e estados. A meta de educação integral também é bastante direta, tudo bem que os municípios e estados aderem geralmente a programas federais, mas eles também têm a responsabilidade de fazer essa adesão. Então, ficar de olho no quais são as políticas e programas existentes a nível nacional, para que esses municípios possam ajudar a aderir ou então contribuir ou formular suas próprias políticas de educação integral. Tem as metas também relacionadas ao IDEB, que isso também os municípios e estados precisam ficar bastante de olho, também estão sob... Na verdade, quase todos estão, exceto as metas muito voltadas à educação superior, ensino superior, todas as demais metas são muito ligadas aos municípios. E aí a de ensino médio, nem tanto, de ensino profissional também não tão ligadas ao município, mas o estado precisa... ele tem um papel mais forte nesse sentido nas metas do ensino médio e ensino profissionalizante, mas isso também não significa que os municípios não ofereçam, porque existem municípios que oferecem essas etapas e modalidades. Então, no final das contas, o município tem praticamente a ligação com todas as metas. E eu queria destacar uma estratégia que é bastante importante para a gente garantir e incluir todas as crianças que estão ainda fora da escola, que são as estratégias relacionadas à busca ativa. Isso os municípios poderiam bastante trocar experiências, porque eu sei que tem municípios fazendo já busca ativa, mas é uma grande dificuldade. Não é fácil fazer busca ativa, não é uma ação trivial, é bastante complicada. Então, eu gostaria até de conhecer mais experiências dos municípios que estão fazendo esse tipo de trabalho, e para a gente também circular e compartilhar mais essas experiências. E o próprio observatório pode ser um lugar para a gente fazer, junto com o Conviva, a gente pode pensar como a gente faz a divulgação dessas experiências, que são extremamente importantes para incluir essas crianças que estão fora da escola, e que eu sei que tem vários municípios fazendo e que muitos municípios gostariam de fazer, mas também não sabem por onde começar. Então acho que vale a gente pensar quem que está fazendo e fazendo bem para compartilhar essas ideias. E acho que essa se eu fosse destacar entre todas as estratégias, todas são super importantes, os municípios têm um papel bastante importante, mas se eu fosse destacar uma estratégia, acredito que essa de busca ativa ajudaria muito a incluirmos as crianças e jovens que estão fora da escola e que precisariam estar na escola. Legal. Você lembra qual é o número da estratégia? É que cada meta ele tem um número. Eu posso procurar e depois eu te falo. Joia. O Busca Ativa Escolar foi tema também de um Facebook Live, que desse vídeo ao vivo aqui no Facebook, que a gente fez lá direto do Fórum da Undime em agosto. Então a gente vai colocar também o link aqui para vocês, que foi uma conversa que a gente fez com a Unicef e que fala bastante sobre como fazer isso, né? Como colocar isso em prática. Na área de programas e projetos da plataforma Conviva, vocês também encontram mais informações sobre o Busca Ativa e também sobre o Observatório do PNE. Então, para acessar, depois de colocar os dados de login e senha na plataforma Conviva, então www.convivaeducação.org.br,
colocar seus dados de login e senha, clicar no entrar. Depois em ferramentas e programas e projetos, lá estão diversas iniciativas de interesse das secretarias municipais de educação, entre elas a Buscativa e o Observatório do PNE. Então fica aí também o convite. Vanessa, o PNE, o Plano Nacional, está intimamente ligado aos planos municipal ou estadual. Explica, por favor, como é que se dá esse diálogo entre um e outro. O Plano Nacional de Educação, ele, como você disse, ele foi aprovado em 2014, no meio de 2014, e os municípios e estados tiveram um ano para elaborar ou readequar os seus planos municipais e estaduais. No próprio Plano Nacional de Educação, ele diz que os planos municipais e estaduais precisam estar em consonância ao Plano Nacional. Isso não significa que eles deveriam ser iguais ao Plano Nacional. Os municípios e estados precisariam, a partir de um diagnóstico local, fazer e elaborar o seu plano municipal ou nacional. Tanto é que existem alguns municípios, como é o caso aqui, próprio do município de São Paulo, que tem um plano municipal com mais metas do que o plano nacional. Então, os municípios fizeram essas readequações de acordo com a sua realidade. Inclusive, a ordem das metas do plano municipal aqui do município de São Paulo é bem diferente da ordem do plano nacional. E era essa a ideia justamente quando no plano nacional dizia que os planos municipais e estaduais precisariam estar em consonância. Não ser igual, mas também não ser totalmente diferente, ter metas totalmente diferentes do que está no plano nacional, mas eles precisam estar em consonância, porque como eu tinha dito anteriormente, são os planos municipais, os planos estaduais que vão ajudar no cumprimento do plano nacional. Então eles precisam estar muito ligados, bastante em consonância, mas também respeitando essa realidade local, porque nem todo município é igual, tem os mesmos desafios, ou um tem mais desafio de acesso, outro tem mais desafio de qualidade, ou outros têm os dois desafios. Então os planos municipais e principalmente os municipais, que é com quem a gente está conversando, eles precisariam estar em consonância, e é essa ligação, eles devem mirar o plano nacional, mas entendendo quais são os seus desafios, os seus avanços locais. Certo. E para fazer o acompanhamento dos avanços dos planos municipais, tem também a ferramenta da plataforma Conviva do Plano Municipal de Educação, né? Então, além da área de conteúdo de Plano Municipal de Educação, tem a ferramenta em que você registra o que já avançou, o que não avançou, e isso ajuda a ter um panorama interessante dos caminhos e colabora com o planejamento da secretaria, né? E para quem não está diretamente ligado à execução das políticas, né, a sociedade civil, a comunidade, as famílias, como é que podem colaborar para o atingimento das metas do Plano Nacional? Tanto a sociedade como comunidade escolar, pais, os próprios alunos, eles podem ajudar os gestores municipais e equipes das secretarias acompanhando de fato, fazendo esse monitoramento, cobrando, falando, olha, por exemplo, na questão da buscativa, se meu filho tem um vizinho, meu filho está na escola, mas tem um vizinho que não está, então indica que ele vá procurar a secretaria, ou a própria, vai na secretaria ou na delegacia de ensino, indica que conhece uma pessoa que está fora da escola. Então, as pessoas podem ajudar de muitas maneiras, e uma delas é acompanhando o cumprimento dessas metas, dessas políticas que as secretarias municipais estão implementando, acompanhar os alunos na escola, acompanhar o próprio funcionamento da escola, porque tudo acontece na escola, né? A gente fala de políticas educacionais, mas no final das contas, quem faz a educação de fato é quem está lá na escola, são os professores, os alunos, os pais, os funcionários da escola. A secretaria é um meio também de proporcionar todas essas coisas. Então, a sociedade em geral, a sociedade civil e toda a comunidade escolar precisa acompanhar de fato o cumprimento dessas metas, cobrar, exigir, para que as crianças e jovens tenham uma educação de qualidade. Então, se eu fosse indicar e sugerir, seria isso, de acompanhar, fazer esse monitoramento, olhar o que está sendo feito na escola, no seu município, na sua cidade em relação à educação, e se preocupar com a educação, colocar
essa preocupação em relação à qualidade da educação na sua vida, conversando, discutindo com seus vizinhos, com a própria comunidade escolar, na escola, com os professores, qual a situação do plano municipal na minha cidade, o que está sendo cumprido, o que falta cumprir, onde a gente está avançando, onde a gente não está avançando, o que precisa ser feito. Porque às vezes gerar uma simples discussão, isso pode trazer ideias, isso pode trazer pensamentos mesmo, a gente trocar essas ideias de qual a situação, trazer essa discussão e colocar a educação como uma prioridade é importante para que a gente avance e para que a pauta da educação esteja sempre presente, as pessoas queiram uma melhor, qualificam o debate entre a sociedade, entre as pessoas, para que elas exijam uma educação de melhor qualidade. E aí também na secretaria é importante que elas participem dessas discussões também, que elas ouçam, que elas coloquem as suas dificuldades, porque a gente sabe que a secretaria também tem uma série de dificuldades, não é que ela não cumpriu a meta porque ela não quis cumprir a meta simplesmente. Sim. Existe uma série de dificuldades. Então, trazer e colocar para a comunidade quais são essas dificuldades. E a gente ter esse diálogo, esses espaços abertos de diálogo, acho que são bastante importantes. Porque no fim das contas o objetivo é o mesmo, né? Todo mundo quer a melhoria da educação, sim, ou para a rede, né? Para os estudantes que atende, ou para os filhos. O interesse é comum, né? Sim. Tem que se juntar aí pro objetivo comum, não para as diferenças, mas pro comum, né? Exato, acho que trazer e ter esse trabalho colaborativo e conjunto, como você disse, porque se o objetivo é o mesmo, não faz sentido eu só criticar sem ajudar, ou a secretaria não dar um retorno. Então, precisa mesmo fortalecer o diálogo, ter esses espaços abertos de diálogo, de entendimento, porque o objetivo, como você disse, é comum. Todo mundo quer o melhor para os alunos, para as crianças, para os jovens, para que eles tenham uma educação de qualidade. Então, esse diálogo e essa parceria é extremamente importante. Legal. E como é que funciona o Observatório do PNE? A gente falou um pouquinho, né, sobre... ele acabou de ser relançado, ele traz uma série de indicadores, mas queria que você explicasse um pouco mais em detalhes para o pessoal que está nos assistindo. Tá. O Observatório, então, a gente relançou, ele já existe desde 2013. A gente lançou a primeira versão em dezembro de 2013. Aí, esse ano, durante a CONAI, a gente fez o relançamento, principalmente em termos de layout. Vocês vão entrar, logo que entrarem no novo observatório, já vão perceber que ele mudou bastante de cara. E a gente quis, com essa mudança, melhorar a forma de navegação do site. Porque antes algumas ferramentas estavam bastante escondidas no site, as pessoas não tinham um pouco de dificuldade de encontrar algumas ferramentas. Então a ideia foi, além de mudar a cara, de deixar o observatório mais clean, mais com layout mais moderno, a gente também quis facilitar a navegação, vocês vão ver que a tela ela tá mais escura, inclusive para melhorar o contraste, para você ter um conforto maior para enxergar os dados, porque é uma série de dados. A gente fez toda a atualização dos indicadores, porque alguns indicadores estavam com um pouco, o ano de atualização era um pouco anterior, estava um pouco atrasado, então a gente fez toda a atualização dos dados e principalmente facilitou na hora de comparar, se eu quero comparar, por exemplo, a situação do meu estado com um indicador a nível nacional. Então facilitou também a forma de visualização dessas comparações. Eu posso comparar os indicadores por região, posso comparar por estado, posso comparar o estado com união, comparar indicadores entre estados, entre regiões. E mais pra frente a gente vai liberar a parte de municípios, de dados por município, que já existia no site anterior, mas como a gente fez um pré-lançamento, a gente está liberando as informações aos poucos, e a parte de indicadores por município será liberado mais pra frente. Mas é isso, então ficou mais fácil também você entender logo de cara quanto falta para atingir determinada meta. Então, por exemplo, a meta a gente precisa matricular 50% das crianças de 0 a 3 anos na educação infantil, nas creches. Então, ali no gráfico vai aparecer quanto falta para a gente atingir essa meta para chegar aos 50%. Então, isso é bem bacana, que não tinha no indicador no site anterior. Uma outra novidade é na linha do tempo.
a gente incluiu conteúdos novos na linha do tempo para mostrar que esse Plano Nacional de Educação atual, ele não é o primeiro e nem está descolado de tudo. Existe um arcabouço legal, LDB, a própria Constituição Federal de 88, PNEs anteriores que já existiram e que dão esse suporte, inclusive para esse Plano Nacional de Educação atual. Então, essa linha do tempo traz não só marcos do PNE atual, de quando devem ser cumpridas algumas das metas, mas também um histórico interessante que vale a pena resgatar, porque o PNE não é uma lei isolada que não conversa com nenhuma outra lei. Então, a gente fez esse resgate também na linha do tempo histórico de um arcabouço legal que já existia e que o PNE também ele está baseado nessas leis anteriores. Joia. E o Observatório do PNE ele está em constante atualização, né, Vanessa? Que vocês sempre colocam novos conteúdos, sim, né? Sempre sim, é bom revisitar, né? A gente sempre atualiza com conteúdos, não só indicadores, quando sai alguma divulgação de indicadores, mas a gente insere na plataforma vídeos, publicações, estudos, então sempre tem novidades no observatório. E aí sempre a gente relaciona os estudos com algumas das metas ou estratégias do PNE. Então você vai ver que ficou mais fácil, você também agora vai poder deixar seus comentários em cada uma das metas, o que não acontecia antes. Pode trazer essas discussões entre as pessoas, os usuários da plataforma, pode gerar essa discussão sobre metas específicas, sobre estratégias específicas. Então o site abriu esse espaço para as pessoas falarem também. O que está acontecendo no seu município em relação a determinadas metas? Entra lá no site, conta pra gente, porque isso vai ficar registrado e a gente consegue também saber o que está acontecendo lá na ponta, nos municípios, nos estados, e não só a nível nacional, porque a gente consegue, infelizmente, no observatório, fazer um acompanhamento do plano nacional. A gente não consegue acompanhar os 5.570 municípios. Então, se vocês puderem trazer essas informações, acessar, seria muito bacana a gente também ter conhecimento do que está acontecendo nos municípios. Legal. Então, para relembrar, o observatório é de uso gratuito, certo? Gratuito, sem cadastro, você pode acessar e navegar em todos os conteúdos, pode fazer inclusive o download das tabelas, se você precisar trabalhar com a tabela crua, sem nenhum cruzamento, você consegue baixar as tabelas e fazer os seus próprios cruzamentos, então é tudo gratuito. Legal. E a coordenação é do Todos pela Educação e tem parceiros envolvidos, isso, não é isso? O Todos pela Educação faz a coordenação do projeto, mas são além do Todos, mais 28 organizações envolvidas. Então é uma série de organizações por trás desse projeto que juntos, como eu disse, a gente não faz nada sozinho. Então, essa rede de organizações que ajudam a fazer o monitoramento das metas e estratégias do PNE que fazem com que a gente consiga ter esse projeto tão grande e ter uma plataforma com essa qualidade, inclusive de análises, porque os parceiros ajudam muito nas análises dessas metas. Então a gente consegue ter essa visão, inclusive plural, porque são organizações bastante plurais. Bacana. Bom, o INEP, que é um órgão do governo federal, também faz o acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação. Ele, nesse ano, agora em 2018, lançou uma publicação com os dados relativos aos 4 anos já de vigência do plano. Qual que é a relação do acompanhamento feito pelo INEP e pelo Observatório do PNE? A gente, no Observatório do PNE, a gente só usa fontes oficiais. Então, só que a gente usa, assim como o próprio relatório do INEP, o IBGE, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, a gente usa o Censo Demográfico também e todos os indicadores que o próprio INEP ele elabora por meio dos censos escolares, por meio das provas que realiza. A articulação que a gente faz o observatório acompanha as divulgações do INEP. A gente, desde lá do início, quando o INEP fez o primeiro relatório de linha de base, o Todos pela Educação participou das discussões da criação dessa linha de base, porque a gente já tinha o observatório, então a gente também discutiu com as organizações e levou as metodologias que a gente já tinha discutido com as organizações para elaboração dessa linha de base. Então a gente faz esse acompanhamento do que o INEP publica. O que é possível a gente agregar no observatório, a gente agrega,
Mas como o observatório é independente ao governo e é um projeto da sociedade civil, quando a gente tem divergência em relação à metodologia, a gente adota a metodologia que a gente discute com os parceiros e entende que é a mais adequada, e aí fica com dados diferentes das do INEP. Mas isso não significa que o dado esteja errado. Eles são diferentes porque as metodologias adotadas são diferentes. E com esse novo site, a ideia é que a gente coloque todas as nossas metodologias no próprio site, de forma transparente, para que o usuário consiga também entender: esse dado aqui está diferente do INEP, mas por que está diferente? Então ele vai lá na nossa metodologia e fala: isso está diferente porque o INEP calcula de um jeito e o Todos calcula de outro. Então a ideia é que com essa nova plataforma a gente também deixe de forma mais transparente essas nossas metodologias e o usuário possa identificar quais são as diferenças entre a nossa metodologia e do INEP, e aí ele decide qual é a metodologia mais adequada para ele, porque a gente também não quer dizer que a nossa é a mais certa. O INEP tem a dele, a gente, como é sociedade civil, é totalmente independente, a gente não precisa necessariamente ter a mesma metodologia, mas deixar bastante claro qual é a metodologia que a gente usa. Então essa é a ideia. Nos próximos meses é a gente subir todas as metodologias de todas as metas, para que aí o usuário, você município, se quiser entender o que a gente faz para calcular o indicador, vai conseguir entender, e principalmente entender por que ele é diferente do relatório do INEP, por exemplo. Então a gente não faz a gente não pega todos os dados do relatório do INEP e joga no observatório, porque aí a gente não estaria fazendo monitoramento e a gente não teria essa independência. Mas sempre que possível a gente tenta casar as metodologias. Então, o INEP, por exemplo, esse ano acabou, na verdade, fazendo ao contrário, porque eles adotaram a metodologia que a gente no observatório usava para as metas de acesso, de matrícula. Então o INEP entendeu que a nossa metodologia era melhor e aí acabou adotando nesse relatório. Inclusive eles já comentaram em algumas das reuniões, o observatório fazia uma metodologia que pra gente parecia mais adequada, então a gente adotou essa metodologia no relatório atual. Então a gente faz essas trocas e a gente tem tido um diálogo bastante importante com o INEP nesse sentido, de trocar mesmo, que como vocês estão fazendo, mostrar como a gente está fazendo, para ver se existem sinergias. Quando há sinergia, a gente consegue casar as metodologias, mas quando não há, ter essa transparência com o usuário de por que a gente não adota a mesma metodologia. Joia, bacana. Bom, a gente está finalizando aqui a nossa transmissão. A última questão, Vanessa, é sobre a CONAI. Na semana passada, que você estava lá e fez o lançamento do Observatório do PNE. Como foi o encontro? O que você destacaria? A CONAI é um dos espaços democráticos que é importante, porque é lá onde se discutem também, as discussões da educação também acontecem nesse espaço, não é o único, mas é um espaço importante. A gente teve um stand do observatório lá, então os parceiros tiveram um espaço para divulgar o seu trabalho e a gente fez o pré-lançamento. Então foi bastante interessante, porque vários municípios foram ao stand contar que já usavam, ou quando não usavam queriam conhecer o que era o observatório. Uma secretária, inclusive, agora eu não vou me lembrar da cidade, mas ela comentou que utilizou o observatório para fazer o seu diagnóstico do município, para elaborar o plano municipal. Então foi bastante interessante. As discussões também foram bastante interessantes. O tema central era o Sistema Nacional de Educação, que permeou todas as discussões de vários dos eixos. Em breve, provavelmente, o documento de todas as discussões estará disponível, então quem tiver interesse pode acessar o site do Fórum Nacional de Educação. Lá estarão sistematizadas todas as discussões, mas eu destacaria isso: existiu bastante interesse no nosso stand em conhecer o observatório, conhecer o que tinha mudado, porque alguns já conheciam a plataforma, e foi bastante interessante. E esse contato com os municípios e estados é sempre rico. É muito rico. É sempre rico, porque a gente aprende muito deles, traz muito feedback do que a gente pode melhorar como projeto, então foi bem interessante. Bacana. Tinha também um stand da Undime do lado de vocês, né? Eu Conviva também, então de alguma forma também estava lá. Sim, somos parceiros no projeto e lá também estávamos vizinhos, super alinhados. É isso aí. Então na plataforma Conviva, na área de notícias, que chama Fique Atento, vocês encontram também algumas reportagens feitas lá direto da CONAI.
que também fala um pouco sobre as discussões feitas, né? Bom, esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook da plataforma Conviva e também no Facebook do Todos pela Educação e na galeria da plataforma Conviva. Então, esperamos que vocês tenham aproveitado, gostado e aprendido, assim como eu. Então, obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.